Boa tarde a todos. Estamos então no nosso último ciranda do ano. O título é Como Papai e Mamãe se Apaixonaram, ou De Onde Surgem os Bebês. Nossos convidados são o Cássio Schonhardt, que é diretor de teatro, a Ana Mack, que é atriz e autora do texto, a Cláudia Giacometti de Carli, que é psicóloga, especialista em infância e adolescência e professora e supervisora aqui do SEAP e membro aspirante da Sociedade Psicanalítica de Porto Alegre. Então a ideia é que a gente possa fazer uma troca, né, poder estar conversando sobre esse tema que é tão encantador para nós e acredito que para o público também. A gente tem até às 8. Eu acho que pode iniciar com vocês, se vocês querem se apresentar um pouco mais também, contar mais sobre elas. Bom, então, boa noite. Eu sou a Ana Mack, esse é o Cássio Schonhardt. A gente gostaria de começar apresentando para vocês a Mack Produções. A gente tem um trabalho focado para as crianças. Um trabalho focado especificamente para o público infantil ou para as crianças de todas as idades. A gente costuma dizer que todo mundo já foi criança um dia. A gente não usa o termo teatro infantil para perder essa ideia de que às vezes inferioriza, né, esse tipo de teatro. Então a gente ocupa a denominação de teatro para crianças de todas as idades. Quer ir falando um pouquinho sobre a Mack, Cássio? Ok, primeiro boa noite. A Mack Produções, na verdade, a gente é um pouquinho descentralizado, porque a nossa sede, digamos assim, a nossa produtora, o nosso grupo é de Estância Velha, do lado de Novo Hamburgo, região do Vale dos Sinos, e a gente já tem a produtora há 5 anos. E como a Ana falou, a proposta sempre foi de desenvolver os nossos trabalhos voltados para as crianças de todas as idades, justamente com essa leitura partindo do pressuposto que todo adulto já foi criança um dia, e a criança pode fazer sua leitura do mundo também. Então a gente trabalha com essa linha de pesquisa, temos outros trabalhos, mas voltados especificamente para espetáculos para crianças de todas as idades e em todos os lugares, com a proposta de que ele seja possível de apresentar desde um espaço super bem estruturado, num palco que a gente chama na área de teatro um palco italiano, com toda a sua estrutura, mas que eu também possa levar o teatro a qualquer espaço, a qualquer local, ginásio, espaço aberto de escola, que a gente possa ir de encontro a esse público, não dependendo de uma estrutura propriamente dita, conforme uma sala de teatro convencional. Especificamente, nós vamos nos deter mais ao espetáculo Como Papai e Mamãe se Apaixonaram, ou De Onde Surgem os Bebês, mas é importante fazer um resgate que os nossos trabalhos anteriores também vêm com foco e vêm com um trabalho voltado com pesquisa e uma proposta também pedagógica, que é uma preocupação que a gente tem de todos os trabalhos, de ter esse cuidado, esse cuidado estético e qualitativo também do que é levado para o público, que é a Princesa Engasgada, que é outra montagem nossa, Pum, Histórias Mal Cheirosas, e esse último, então, Como Papai e Mamãe se Apaixonaram. Bom, então vamos começar a falar agora do espetáculo. Na montagem do espetáculo, a gente se preocupou em não fazer um espetáculo com o olhar do adulto para a criança, não impor para a criança um espetáculo que fosse feito por adultos, mas um espetáculo que falasse a linguagem deles e aproximasse eles daquilo que estava sendo dito. Então, durante a montagem, a gente teve o apoio de algumas crianças que nos auxiliaram desde a construção do texto, a construção de algumas cenas, a construção dos próprios personagens, da própria trilha sonora. Quando o público chega no teatro, ele é recepcionado por uma trilha gravada por uma criança, né? Então a gente teve todo esse cuidado. As crianças tinham variadas idades, a gente tentou respeitar dentro do possível a opinião delas e colocar isso de alguma forma dentro do espetáculo. É isso, um espetáculo feito como uma brincadeira infantil, né? Um lúdico trazendo dentro dos elementos cênicos, o lúdico da criança, transcrito para os elementos cênicos da peça mesmo. E o espetáculo é uma forma de refletir sobre as formações familiares. Agora a gente já vai ver a sinopse dele aqui de fato. Então, sobre as formações familiares, sobre as formas de amor e as nossas próprias histórias. No processo de montagem, a gente também
teve que refletir sobre as nossas crianças, como foi com a nossa própria história, da onde a gente tinha surgido, como os nossos pais haviam se conhecido. Interessante foi que o espetáculo ele é trabalhado com 2 atores, é a Ana e o Matheus. E o trabalho inicial todo ele, a gente queria que fosse uma grande brincadeira de 2 crianças e fosse um resgate dessas brincadeiras da infância dos 2. Uma primeira leitura, a ideia fosse que tudo em torno dos elementos técnicos do espetáculo, que fosse som e luz, toda a trilha sonora e também a iluminação, fosse executado por eles de dentro da cena, com lanternas, com outros tipos de iluminação, com LED, hoje tem tecnologia com bateria e tudo, e também a parte de operação de trilha sonora também. Mas aí a gente caiu num outro problema, que enquanto isso era feito em espaços convencionais, como um espaço fechado aqui, sala, tudo bem, mas quando iria para espaços maiores ou para públicos maiores, que a gente acaba circulando, apresentando para 300, 500 crianças de uma vez só, perderia essa característica intimista. Então a gente achou que ficaria muito pequeno, então essa foi uma ideia toda abolida. E daí também foi feito um resgate com a questão das primeiras roupas, né, de vocês enquanto crianças. Né? Bom, então essa é a sinopse do espetáculo, vou ler para vocês. Ernesto e Salomé são 2 crianças que se veem surpreendidas pela chegada de um novo membro na família. Ernesto vai ter um irmão. Em meio às suas brincadeiras, tentam descobrir afinal de onde surgem os bebês. Mas isso começa muito antes, lá quando papai e mamãe se apaixonaram. Falar bem rapidinho sobre a cenografia do espetáculo, só para vocês irem tendo uma ideia, né, do que se trata. Se alguém tiver alguma dúvida, alguma coisa, a gente fala rápido e tem a mania de ficar falando só, falando. O cenário do espetáculo são 2 guarda-roupas, 2 guarda-roupas cênicos, né, obviamente. Vocês vão perceber que a gente tem uma escolha de cores, depois eu vou justificar ela para vocês, mas então ali dá para ter uma ideia, são 2 guarda-roupas, nesse momento eles estão unidos, mas o lado de lá é um, o lado de cá é outro. Deixa eu ver. Consegue ver? Os figurinos. O espetáculo todo vai se dar por essa oposição de cor e não cor, de preto e branco e colorido. Um personagem é todo construído na falta de cor, a gente vai usar o preto e branco, que tem cor aí também, mas e o colorido, né, que vai ter todo um outro significado também para os personagens. Então isso vai estar presente no cenário, no figurino, nos adereços, tudo é baseado nisso. Então vocês conseguem ver eles bem desenhados, né? Porque, depois quando eu for contando a história, não adianta eu explicar agora, senão... Aí eu trouxe um pedaço do texto, o texto inicial, para a gente poder ver. Ler texto de teatro assim é ruim, né? Vamos lá. O Ernesto diz, a mamãe e o papai vão me dar um irmãozinho. A Salomé diz, eu gosto mais de cachorro. Ernesto diz, eu também. Ela diz, pede para tua mãe se não pode trocar um irmão por um cachorro. O Ernesto diz, é claro que não. Não? Irmãos e cachorros são de espécies diferentes. Cachorros correm atrás da bola, irmãos estragam a sua bola. Cachorros ganham carinho quando estão de barriga para cima, irmãos ganham carinho o tempo todo. Cachorros comem ração, irmãos comem toda a tua comida. Nunca pensei que irmãos fossem tão perigosos, mas são. Como é que você sabe tantas coisas de irmãos se tu nem tem um ainda? Eu não sei. Eu sinto. Então vai lá, explica pra tua mãe direitinho que tu não gostou dessa ideia. Pede pra ela ir na fábrica e cancelar o pedido. Pedir o dinheiro de volta. Ernesto, tu sabe se a tua mãe guardou a nota? O meu pai ele sempre diz, guarda a nota desse brinquedo se quiser trocar depois. Com irmãos deve ser assim também. Não é assim. Irmãos não se compram. Não? Irmãos vêm pra casa da gente como bebês. Se não se compram, Ernesto, de onde é que surgem os bebês? Então esse é um dos primeiros textos do espetáculo. Que serve de mote para toda a história. Para toda a história. Eu trouxe um pedacinho em vídeo, Felipe, bata para nós, para a gente ver que é o que segue depois desse... É bem curtinho. Tem que clicar em cima, volta lá, naquela que estava em preto mesmo. Que nem passo, sabe? Ela fala, sentada no sofá. Entende? Ela escuta o barulho.
igual o do coelho da Páscoa, sabe? Aí ela levanta do sofá e vai pé por pé, pé por pé, pé por pé, até que ela chega no jardim e encontra um ovo gigante de chocolate. Claro, né? Aí ela come o ovo todo. Por isso que ela fica com aquele panção. De repente, ela encontra um brinde! Um super relógio. Não! É o bebê! Ah. Se bem que ela, minha colega, não contou toda a história. Ela disse que ela já nasceu grande, dentro da casa dela. Que quando ela conheceu o pai e a mãe dela, ela já sabia andar, falar. E ela lembra de tudo isso. Eu não lembro como eu vim parar aqui. Eu também não. Bom, esse pedaço, então eles começam então a tentar descobrir de onde é que eles vieram, né? Então surge essa ideia de que eles vieram dentro de um ovo de Páscoa, ou então alguma criança nos trouxe essa ideia da adoção, de que já nasceu grande dentro da casa, que conheceu os pais grandes. A questão da cegonha. Aparece a questão da cegonha, a questão Da de sementinha de feijão que a professora traz. Então eles vão brincando com essas ideias de onde é que eles surgiram, né? Vamos ver o que vem agora aqui. Aí o Ernesto, então, eu vou contando um pouquinho o espetáculo para poder... O Ernesto vai, então, perguntar para a mãe. Ele tem o primeiro contato com esse irmão. O irmão chuta a mãe, ele fica muito chateado por ele já estar machucando a mãe, ele nem ter chegado já está atrapalhando a relação deles. E aí ele coloca a mão na barriga da mãe, sente o irmão pela primeira vez e conversa com a mãe, pergunta de onde é que realmente ele surgiu, e ela conta essa história para ele. Então o Ernesto depois vai contar para Salomé. Então é onde o espetáculo, nessa brincadeira, eles começam a brincar de ser o pai e a mãe. O Ernesto conta para Salomé, eles brincam de que ele é o pai e ela é a mãe do Ernesto, né? Então a gente entra para uma outra... E aí essa foto eu coloquei para a mãe, né, nesse momento, e o pai, e para vocês perceberem então essa diferenciação das cores que eu coloquei, porque ela agora vai começar a ter um sentido bem importante. A mãe, ela é bem bagunçada e bem atrapalhada, e o pai, ele é todo organizado e metódico. E tem uma vida sem cor. A mãe, ela é bagunçada e tem uma vida colorida. Eles vivem tranquilamente, cada um tem um bicho de estimação, a mãe tem um gato, o pai tem um cachorro, até que um dia chega o frio e eles sentem muito frio e não conseguem achar nada que os aqueça, né? Então vem a primeira metáfora de solidão, né? De que eles precisam encontrar alguém. E são dois mundos separados, não cruzou em nenhum momento. Exatamente. Eles então, no mesmo momento que eles sentem frio, aparece um vendedor de casacos e eles acabam comprando, ela acaba comprando um casaco e ele acaba comprando um casaco também. Obviamente que respeitando as cores deles, esses casacos têm 2 botões. Os botões agora também vão ser uma parte importante da nossa história. Eles se sentem felizes, aquecidos com os casacos, até que a mãe, que é muito atrapalhada, decide pescar um peixe para esse gato. Quando ela vai pescar, o pai, no mesmo horário, está indo comprar pão na padaria com o cachorro e acaba pescando o botão, sem querer engatando o anzol no botão do casaco do pai. O pai não percebe, ela também não percebe, vai para casa com aquele anzol com um botão no lugar do peixe. No caminho para casa, ela encontra o cachorro do pai que está lá esperando ele entrar na padaria. O cachorro ataca ela e rouba o botão do casaco dela e fica com ele guardado dentro da boca. Um botão do outro, né? Nenhum deles percebe e vai para casa. Eles chegam em casa, vão dormir, vão tirar esse casaco e descobrem que está faltando um botão. A falta desse botão traz um enorme vazio para eles. Eles começam a ficar muito tristes e decidem que vão procurar esse botão que falta para eles. Então eles começam a procurar, tentam comprar, mas não conseguem, só conseguem encontrar botões de rosa, botões de computador, botas grandes,
futebol de botão, não conseguem comprar esse botão, ficam muito, muito tristes, até que a mãe vem caminhando pela rua e o pai vem contando os passos que ele dá na rua e eles se esbarram. No momento que eles se esbarram, eles começam uma briga. O texto mesmo diz, uma briga que parece mais coisa de namorado. Começam a brigar por esse botão. Um diz que o botão é do outro, o outro diz que o botão é dele, até que eles decidem trocar o casaco. Trocar os casacos. Se esse botão faz tanta questão, se esse botão faz parte do seu casaco, pode ficar com o meu casaco inteiro. E é a partir do momento que os dois se desprendem. Só um pouquinho. A gente briga pelo microfone. Mas é importante salientar que nessa questão de por que uma cenografia, usando a parte técnica do teatro, né, por que a cenografia é tão econômica, é que esses dois guarda-roupas têm uma questão de interiorização desses dois personagens. É como se cada um ficasse com o seu mundo e eles, para nós, de certa forma, em cena, ganham vários signos para a gente poder explicar para o público, ou para o público identificar nisso, a própria casa deles, como se cada guarda-roupa fosse a casa, a porta, e ao mesmo tempo, utilizando-se da iluminação, a gente ocupa ele como uma cama na vertical, os dois dormindo dentro. Então, essa é a função que a gente tem de utilizar na cenografia para colaborar na história. E então, no momento que eles trocam os casacos, eles ficam completamente apaixonados, né? Eles acham que estão doentes, a mãe começa a cantar e dançar, a mãe chega em casa e organiza a casa toda, né? Uma coisa que ela nunca tinha feito, e o pai chega em casa e esquece de fazer qualquer coisa. Não sei porque eu tinha posto uma foto aqui. Chega em casa, esquece de fazer qualquer coisa e fica lá. Vão no médico e o médico diz que o diagnóstico não é gripe, não é dor de barriga, o diagnóstico é simples, eles estão apaixonados. Aí vem esse texto aqui, que a história toda é contada pelo Ernesto, né? Então tem falas que são em off e vem esse texto aqui. O remédio era uma mistura de ficar pertinho, de mãos dadas, falando baixinho, um abraço de meia e meia hora. Como não tinha jeito, era uma questão de saúde, eles resolveram casar, juntaram suas coisas. O papai organizou as coisas da mamãe e a mamãe deu um pouco mais de cor nas coisas do papai. E daí um dia era tanto amor, que eles não podiam deixar assim, tinham que dividir. E aí a barriga da mamãe cresceu e o papai logo arrumou um casaco para que ele não sentisse frio. Então eles juntam esses dois mundos, esses dois guarda-roupas. Aqui, esqueça uma foto, depois a gente volta. Então eles juntam esses dois guarda-roupas e aí a gente volta para Salomé e para Ernesto. Eles param a brincadeira, eles param de brincar de ser pai e mãe e a gente volta para eles. E aí a Salomé diz, espera aí, o Ernesto veste um casaco, né, durante todo o espetáculo. Espera aí é grafia nossa, não tem no português, né? Mas como o texto é, espera aí esse teu casaco. Foi o meu pai e a minha mãe que fizeram para mim, para que eu não sinta frio e não fique sozinho. Que lindo. Agora eu já sei da verdade. Como assim? De onde surgem os bebês? Dos casacos? Não, é do amor. Quando sobra muito amor, o papai e a mamãe precisam dividir. Você está parecendo teu pai falando de conta, dividir. Salomé, um dia eu também vou crescer. Eu também. E eu também vou me apaixonar assim. Eu também. Eu vou indo, eu tenho muitas coisas para fazer. Faz o teu tema, que tu já viu que a tua mãe ela é bem furiosa. Eu vou falar com a minha mãe. Nós precisamos comprar um casaco. Para quem? Para o meu irmão. Eu quero que ele sempre fique bem quentinho e nunca se sinta sozinho. Então o espetáculo termina com esse texto, mas ele termina com essa imagem. Então, que é a imagem dos dois casacos com os botões trocados e com o casaco do irmão e do irmãozinho. E o Ernesto e a Salomé contemplando essa cena. Acho que é isso. Do espetáculo, acho que é isso que vocês querem. Na verdade, para nós é muito simples, muito fácil falar do espetáculo, mas daqui a pouco vai surgindo questões que vocês podem ir nos perguntando ou não entendi alguma coisa, mas para a gente colocar, porque para nós é muito importante. São raros os momentos que a gente pode discutir acerca do nosso trabalho. Às vezes a gente tem a oportunidade de ofertar enquanto trabalho artístico, né? E depois ter algum tipo de retorno por parte da escola ou dos professores quando há esse contato de como isso resultou nos comentários, enfim, em trabalhos. Mas assim,
discutindo o espetáculo, é muito interessante. Esse espetáculo, ele passa pelas escolas? Assim, nós estreamos ele em março do ano passado em Curitiba, no Festival de Curitiba, e depois a gente acabou não realizando temporada em Porto Alegre. Esse ano a gente fez uma temporada curta, aí foi de 3, 4 semanas na Sala Carlos Carvalho, na Mário Quintana, em junho, e a gente não retornou em temporada agora, tanto que a Lu tinha pedido a respeito se nós estaríamos em cartaz, porque a gente circula bastante pelo Sesc, e a gente acabou fazendo um circuito de apresentações por toda a fronteira, enfim, mas a gente deve voltar também. E como o espetáculo não é fomentado, a gente depende de contratação, né? Então, se alguma escola contrata alguma coisa assim, a gente consegue apresentar, mas assim, ele não tem nem fomento do governo, nada disso. Então, a gente depende do cachê dele para poder estar trabalhando. Mas, volto a salientar que a gente vai apresentar nas escolas, enfim, sempre busca uma alternativa para viabilizar a apresentação. Né? Lu, antes de começar, eu queria fazer uma pergunta. A bebê tem alguma questão inspiratória? É legal falar, somos um casal, não é? E esse espetáculo, ele demorou muito tempo para ser gestado. A gente chegou a fazer uma pré-estreia dele para as crianças assistirem e nos ajudarem a... Ele demorou realmente para nascer, assim. E durante esse processo, eu engravidei. A gente descobriu de onde surgem os bebês. E a Antônia nasceu, eu cheguei a fazer espetáculo grávida e hoje eu faço com a Antônia na plateia. Então ela faz parte do processo. Foi fonte de inspiração. Ela acabou de sair, mas daqui a pouco ela volta. Mas enfim, acho que a gente pode ter uma boa noção assim, né, do espetáculo. Eu pessoalmente assisti com a minha filha e foi assim, uma experiência muito rica para ela. Assim, eu vi que os olhinhos ficavam brilhando assim, né, nas questões que surgiam, né, dos questionamentos. Parecia que fazia parte do mundo dela mesmo. Mas acho que a gente podia dividir o espaço também com a Cláudia. Bom, queria agradecer a oportunidade, né, e eu sempre acho interessante quando a gente pode intercalar, assim, relacionar a psicanálise com cultura, com esses assuntos do cotidiano. Queria dar os parabéns, porque eu fiquei encantada com o material da peça, eu achei, assim, de uma sensibilidade, de uma habilidade de vocês, assim, de trazer um tema que aparentemente é tão comum, mas é tão complexo, né, tanto para o mundo infantil como para todo mundo. E é muito interessante que ele gerou uma bebê, né? Então eu acho que é muito criativo mesmo, né? Porque com a ideia de um grupo muito criativo. Eu pensei em discutir algumas coisas, trazer algumas questões para a gente pensar junto, né? Vocês podem me interromper a qualquer momento, não pretendo estender, mas assim, eu trouxe um roteiro, senão eu posso me esquecer de alguma coisa. E a primeira ideia que eu queria pensar junto com vocês, assim, é que quando a gente fala, né, como é que o papai e a mamãe se conheceram, de onde vêm os bebês, eu acho que parece uma dúvida, assim, simplória das crianças, mas na realidade eu acho que isso esconde uma coisa muito interessante, assim, né, que se a gente for pensar por toda a humanidade, por todo o desenvolvimento do ser humano, a gente está buscando algumas questões relativas à nossa origem, de onde que a gente vem, o que nos torna humano, o que nos torna, né, quem a gente é. E eu acho que é por aí que as crianças vão, assim, claro que tem toda a questão da curiosidade sexual, que depois a gente pode falar um pouquinho, mas eu acho que é mais profundo, né, e eu acho que isso, às vezes as pessoas não se dão conta que quando a criança chega ao ponto de perguntar, e isso de formular essa pergunta, ela teve todo um desenvolvimento, né? Toda uma capacidade que foi se desenvolvendo na cabecinha dela, né? Dela poder imaginar, dela poder simbolizar, dela poder botar em palavra, né? Então tem toda uma conquista anterior a isso, né? Então eu acho que isso é muito interessante para a gente pensar, porque eu acho que é uma pergunta que a gente pode ter a resposta dela concreta, biológica, mística, e aí vai da compreensão de cada um, né? Mas eu acho que essa busca pela origem, de onde é que a gente vem, eu acho que essa questão é mais profunda e eu acho que as crianças de alguma maneira ficam, né, com essa curiosidade, assim, né? Eu acho também uma coisa importante, assim, da gente pensar que sempre que a criança chega com uma pergunta pra gente, eu acho que o que tem que ser valorizado mais do que a resposta,
vai se dar aquela pergunta é a própria curiosidade da criança. Eu acho que isso é o ponto principal, assim, né? Eu acho que a criança tem que ser sempre muito valorizada no que ela tem de curiosidade daquilo que ela está se questionando, né? Então, eu acho que quando uma criança chega para nós e faz qualquer pergunta, seja sobre como vêm os bebês, ou como é que o bebê foi parar na barriga, ou coisas do gênero, né? Eu acho que o mais importante é a gente manter viva a curiosidade da criança. Então, assim, claro que sempre vai tentar responder de acordo com a idade da criança, de acordo com a capacidade da criança compreender, né? Não adianta tu dar uma resposta para uma criança de 8 anos, não é a mesma que dá para uma criança de 4, né? Senão ficam coisas completamente bizarras, né? E aumenta a angústia, aumenta a ansiedade, falar demais aumenta, às vezes, para a criança, porque ela não tem ainda aquela capacidade para compreender, além do que ela está compreendendo naquele momento. E eu acho que isso é importante a gente pensar, porque a criança, quando ela começa a fazer essa pergunta, ela tem todo um pensamento mágico, ela tem toda uma ideia do mundo de fantasia, de magia, de fadas, de duendes, de coelhinhos da Páscoa, de Papai Noel. Então tem todo esse imaginário que faz parte da infância, né, faz parte da vida humana, não vamos colocar só na infância, porque os adultos também têm seus imaginários, seus pensamentos mágicos em alguns momentos. E eu acho que isso é importante, assim, porque como é que a criança vai ter uma explicação? Ela vai usar aquela explicação que é dada para ela de acordo com o que ela tem na cabecinha dela, né? E no momento que a criança começa a ver que não tem mais, ela começa a desacreditar do coelhinho da Páscoa porque ela não viu mais o coelhinho. Daqui a pouco ela não vê a fada, ela não vê a... Então ela começa a se questionar, né? Que história é essa? Como é que é isso? Então para ela também é muito difícil acreditar que possa ter um óvulo, um espermatozoide, que isso se junta, porque isso também não é visível para a criança, né? A criança não vê um óvulo, a criança não vê o espermatozoide, a criança não vê o coito, ela não deve ver o coito, né? Então, assim, para a criança fica uma coisa muito estranha ela acreditar em algo que ela não pode ver. Então, a gente tem que imaginar que como é que ela vai lidar com isso na cabecinha dela? Ela vai tentar ligar isso a algumas teorias pessoais que ela tem, algumas crenças, algumas ideias que ela tem, e normalmente são acompanhadas do funcionamento também da faixa etária dela. Então, assim, por que é muito comum das crianças às vezes pensarem que engoliu, né, aparece numa cena ali? Porque para a criança, todo funcionamento corporal é por incorporação e eliminação. Então, a criança ela não tem ideia de um outro trajeto que possa alguma coisa vir para o corpo dela que não seja pela boca, né? Porque para a criança, se a gente for pensar também, a ideia da penetração é algo que sempre vai ser doloroso, porque ela toma uma injeção, é uma coisa dolorosa, a criança não tem uma capacidade de compreender. Isso é muito mais além, né? Então, para ela sempre fica uma sensação de que aquilo ali... como é que entrou? Bom, só pode entrar pela boca, porque as coisas entram pela boca. Então, ela não tem como, ela tem que ir trabalhando isso na cabecinha dela. E eu acho que o mais importante nesse momento é a gente pensar assim, se uma criança vem com uma pergunta, eu acho que antes da gente responder, eu acho que a gente sempre ganha se a gente escuta o que ela pensa, qual a ideia que ela tem. E eu achei muito legal que vocês escutaram crianças, né, para fazer a peça. Então eu acho que isso tem uma sensibilidade muito grande assim, da parte de vocês, porque que ideia a criança tem? Porque às vezes, eu me lembro de uma situação, de uma mãe me contando, que a menininha perguntou de onde é que eu vim? E os pais começaram com uma explicação e tal, e muito corretos, muito adequados, idiota. E ela disse, não, a gente estava morando aonde? Eu vim da onde? Eu vim, qual é o estado? Então, assim, a gente tem que primeiro ver qual é a fantasia da criança, porque senão a gente enche uma pura ansiedade do adulto. E isso eu acho que é uma coisa muito bacana também, porque eu acho que o ser humano passa... E vocês até comentaram, né, que tem todo um processo, vocês ouviram, aparecem os adultos ali. Isso aí vai sempre tocar em como é que o adulto lida com as suas próprias fantasias, né? A gente sabe como é que se faz um bebê hoje em dia. Sim, isso é uma parte do nosso pensamento. Mas a gente foi criança e a gente foi construindo algumas fantasias da onde que a gente vem, do que nos torna quem nós somos, né? Então, assim, eu acho que quando uma criança pergunta como é que o pai e a mãe se apaixonaram, ela não está só interessada no conhecimento concreto. É porque para uma criança é muito importante se sentir valorizada. Uma criança que sabe que veio ao mundo por amor, né, ou porque o pai e a mãe se apaixonaram, vamos dizer que ela já está começando com o pé direito, né? Porque a gente sabe que nem sempre é assim.
né? A verdade às vezes é muito dura, as crianças nem todas nascem do mesmo jeito, nem todas... Então, assim, para a criança, ela querer saber que ela tem um espaço, que ela foi construída, que tinha um espaço esperando por ela. É completamente diferente de uma criança que não teve um espaço, né? Então, isso são coisas que vão formando. Me permite Claro, um adendo. claro. No espetáculo, a Salomé, ela é a fantasiosa da história. Ela diz para Ernesto que os pais dela se conheciam no meio da floresta. Que o pai dela era um caçador e a mãe dela ficava numa torre alta e tinha um cabelo comprido. E daí ele corrige: tu não tá misturando a tua história com a da Rapunzel? É, pode ser. Ela desconstrói isso, né? Ela desconstrói isso, mas é disso, do questionamento a partir do mundo, do entendimento dela, ela fantasiou a história do pai e da mãe dela. E tem uma brincadeira com essa questão de que ela não lembra como ela chegou até ali. Então ela chega a questionar se ela não é um ET. Como é que ela foi parar ali? Se ela não sabe de onde ela veio, ela não sabe muito. E as crianças ficam muito encantadas em ver suas fotos de pequenininho, né? E eu acho que isso é interessante por isso, porque vai criando um lugar. Eu acho que quando a criança já chegou nesse processo de se perguntando, ela está começando a estabelecer dentro dela a ideia de um lugar psíquico. Não é só um lugar na família, pai, mãe e filho, mas é um lugar psíquico. Tem um espaço mental que é da mãe, tem um espaço mental que é do pai, tem um espaço mental que é de filho. E isso é muito amplo porque isso nos coloca numa questão de geração, né? Isso nos coloca num desenvolvimento que, para a normalidade, precisa ter essa diferença, né? Porque a criança precisa se dar conta que ela não tem condições de atender o pai e a mãe em todos os sentidos. Mesmo que ela quisesse, ela não pode, ela é uma criança. Né? Então isso é importante também porque a criança começa a ter noção de espaços, assim, de geração, né? E isso é muito organizador e estruturante para a criança, para ela poder crescer, se sentindo à vontade, se sentindo livre, né? E se sentindo do tamanho dela. E é muito doloroso para o ser humano quando ele começa a se dar conta, e eu acho que é por isso que as crianças às vezes relutam muito por algum momento, ficam assim, evitando, né, que os pais fiquem a fantasia de que os pais vão no quarto se divertindo e ela está excluída disso, porque ela está de fora disso, ela está excluída, né, e isso para qualquer ser humano ficar excluído e que tem os outros e que tu não participa e que tu não dá conta da pessoa que tu ama, né, porque tem um outro que essa pessoa ama mais que tu, ama diferente, mas enfim, né, isso tudo vai colocando a criança também numa sensação assim de que bom, de que ela não é tudo para a mãe, ela não é tudo para o pai, ela pode ser bastante coisa, mas ela não é tudo, tem outra coisa que vem nesse lugar. Então aí começa a entrar toda uma questão que eu acho que vai estruturando a mente da criança, né? Uma questão de que tem mãe, tem pai, não necessariamente a gente está falando assim, a gente está falando de espaço, a gente está falando de lugar, a gente não vai entrar aqui numa discussão assim, se tem que ser homem ou mulher, enfim, eu acho que isso é uma outra discussão, né? Mas a gente está falando de lugares, de representantes, assim, né? De figura materna, de figura paterna, de que é para essa criancinha ter um espaço nessa família, né? Deixa eu ver se eu não esqueci. Cláudia, eu me lembrei de uma coisa, só para... Não? Pensando no que tu está dizendo, nos espaços simbólicos que vão se constituindo, e na gente respeitar a fantasia da criança, e aí tu falou de fotos, eu me lembrei só para ilustrar como é legal para as crianças poderem se ver bebê, mas ao mesmo tempo como pode ser violento algumas questões, como, né, hoje em dia tu vai em qualquer laboratório de ecografia ou que tem assim, filme seu parto, filme não sei o que, filme as ecografias e as crianças, esses dias eu presenciei, né, num laboratório que eu estava, uma criancinha junto com os pais assistindo uma ecografia. E aí, que isso para uma criança, vamos pensar pequena, não faz sentido nenhum. E aí depois eu comentei com um médico, que era meu amigo, e disse assim, escuta, por que as crianças entram? Aí ele disse assim, Silvia, eu já vi cenas que eu já tentei proibir a entrada, mas as mães, não. E aí a criança participa da cena e da cena primária. E para uma criança fica incompreensível isso. Então tem coisas que são violentas. Ou daqui a pouco, eu tive um paciente que ele assistiu, ele queria muito saber as curiosidades. Mas de onde é que eu vim? De onde é que eu vim? A mãe, tu vai ver de onde é que tu veio. Mostrou o vídeo do nascimento. Tu vai, né? Tá aí, tá concreto. E aí não é o simbólico, é o concreto que pode ser violento. E aí ele me diz assim, agora eu sei por que o meu tipo é pequeno, Silvia. Eu vi, o médico cortou e sangrou muito. Porque ele não teve nenhuma compreensão do cordão umbilical, ele se viu num momento extremamente frágil, o bebê ensanguentado. É violento. Né?
Então acho que a gente tem que ter muito cuidado com isso, que as pessoas se pegam no concreto. Ah, não, ele vai ter informação científica, vai ver como é que é. Né? Mas e aí, que repercussão vai ter dentro dessa criança? Enfim, me lembrei Não, só eu acho que porque... é importante o que tu está trazendo, Silvia, porque assim, quando tu estava contando a situação, duas vezes tu disse, vai ver como é que é. Vai ver, Tu vai ver como é que é. Então, eu acho que esse tom, né, eu acho que mostra... É violento. Não só a violência, mas a intrusão. E a criança, ela tem uma capacidade também de usar aquilo que ela puder usar da informação. O resto vai ser traumático, é excesso. Tudo que é excesso é traumático. Né? Então, assim, eu acho isso importante porque às vezes as pessoas... Mas aí a gente tem que se dar conta que quem se atrapalha costuma ser os adultos. A criança, às vezes, ela quer saber um detalhezinho. Ela quer saber uma coisa pequena. Né? E ela precisa de tempo para digerir aquela informação. Por isso que eu acho que é importante assim, ver qual é a ideia que ela tem. Né? Ela precisa de tempo para digerir aquilo. Se tu disser o Bill fala, né? A verdade pode ser fatal, né? Se tu dá uma verdade muito dura, muito assim, precipitada, tu não tem capacidade de digerir aquilo. E para as crianças é a mesma coisa. E eu acho que isso aí me lembrou uma outra coisa que eu tinha anotado para comentar, que é quando as crianças têm curiosidade sobre o corpo dos pais. Né, e pedem para ver ou pedem para tocar, né, e que às vezes os adultos ficam muito atrapalhados. A questão da sexualidade das crianças é que os adultos se atrapalham, né, os adultos se atrapalham com a própria sexualidade e não sabem o que fazer com aquilo. Então, se normalmente tiveram pais muito repressores, querem ser muito liberais. E é a mesma coisa, são duas faces da mesma moeda, porque o excesso de liberalismo, o excesso de repressão é tão danoso quanto. Né? Porque a criança não vai gerar mais culpa, mais ansiedade. Né? Então, assim, a criança quer tocar ou ver, não vai saciar a curiosidade da criança. A curiosidade da criança é outro nível, não é um nível concreto de enxergar. Ela pode saber disso, ela pode ver, não vai ajudar em nada, vai criar mais angústia, mais ansiedade, mais culpa. Né? E aí, como é que tu vai explicar para a criança também toda uma questão de privacidade, de respeito, né? Porque assim, adulto não toca no corpo da criança, a criança não toca no corpo do adulto. Né? Então como é que você vai explicar isso para a criança se ela acha que ela pode tocar no corpo de um adulto, ela vai achar que o adulto pode tocar no corpo dela. Então, de novo a gente está falando da criação de barreiras não no sentido repressoras, mas repressoras no sentido de saúde, de limites, de proteção. Né? Então lidar com a dúvida da criança é também saber que toda a sexualidade também precisa de certos limites, né? Assim, isso é organizador da sociedade, isso é organizador da mente da criança, né? Então assim, a criança toma banho com o pai, com a mãe, olha, ajudar não vai, só vai atrapalhar, né? Então assim, as pessoas, mas não tem maldade, olha, tem por quê? Porque é uma informação excessiva para a criança pode não ter intenção de maldade no adulto, e isso pode não ter mesmo. Mas isso não quer dizer que isso não cause para a criança um grau de ansiedade que ela não vai conseguir articular, que ela não vai conseguir dar vazão e não vai resolver a curiosidade dela, porque a curiosidade dela é de outra ordem. A curiosidade dela está atrelada a todas essas questões que a gente está falando, né? Assim, de que mistério é esse da vida? Então, assim, é muito mais bonita a dúvida da criança, né? É muito mais bonito do que simplesmente... Esses dias eu estava com um grupo de púberes e eu estava me lembrando disso que a gente ia falar hoje aqui, porque, assim, é tão bonito de ver que isso perpetua por toda a vida, né? Porque assim, se a gente for pensar, a criança começa com essa dúvida, depois ela começa a ter que lidar com a própria sexualidade. Então ela vai usando toda essa bagagem que ela foi pegando. Depois na adolescência isso vira um outro problema, porque aí isso vai começar a funcionar. Então não é mais a nível de fantasia, funciona, eu posso fazer um bebê. Né? Então assim, e essas ansiedades elas vão sempre acompanhando o desenvolvimento. Né? Eu estava com um grupo de púberes e foi muito interessante porque eles estavam achando divertidíssimo que eles descobriram que xexeca, que buceta, era vulva. Porque uma professora tinha explicado que era vulva. E eles acharam aquela palavra muito estranha. Porque era uma concepção tão científica para eles que eles estavam achando aquilo muito legal. Como é que era? Então, assim, a criança fica com uma informação, às vezes, tão biológica. Então, isso continua. Essa dúvida, eles já sabem, a gurizadinha ali já estava sabendo como é que se fazia um bebê, mas eles continuavam com essas questões, né? Eles continuavam com essas curiosidades, obrigada. Com essa curiosidade. Então, acho que isso mostra pra gente também do quanto isso é cíclico, do quanto isso não fica
eu acho que o importante é isso, assim, ó, a gente responder para a criança, mas sempre tentar manter a criança curiosa. Curiosa em qualquer coisa, porque isso é mais do que a informação que ela vai ter. Ela vai ter uma curiosidade para saber o que tem lá depois daquilo ali, o que tem naquele outro país, o que tem não sei o quê, como é que se faz tal coisa, como é que essa máquina funciona. Então tem uma pulsão da criança aí que é muito mais importante, que eu acho que é muito mais bonita, né? E que eu acho que se manifesta dessa maneira também, muito natural, com essa curiosidade a si próprio, a respeito da família, a respeito do seu lugar, né? A respeito de por que ele veio naquele momento, por que ela é menina, por que ele é menino, né? Então, assim, é um assunto que é muito vasto e que eu acho que isso que é importante, assim, que as curiosidades dos adolescentes, não é porque eles já têm a informação que eles deixam de estar curiosos, eles vão continuar curiosos. Depois eles vão continuar curiosos quando eles tiverem as primeiras experiências, né? E assim vai. Então isso se mantém por toda a vida, né? Ou quando tem um outro parceiro, então muda de... Então eu acho que isso que é o bonito da coisa, que eu achei que ficou contemplado na peça, assim, né? Acho que a peça tem uma ideia bem amorosa, assim, bem afetiva, eu acho que deveria ser diferente, né? Mas eu acho que possibilitar para a criança isso, assim, uma possibilidade dela se questionar sempre. Eu achei muito sensível, fiquei louca para assistir a peça de vocês, porque me dá a impressão que fica exatamente nesse nível que a gente está falando da fantasia, que não responde para a criança exatamente, não dá essa aula, né? Sabe que teve um fato curioso, que uma escola entrou em contato com a gente para levar o espetáculo. Para dar uma aula de sexualidade. Daí a gente falou do espetáculo e tudo. Não, mas acho que não vão aprovar, não vai ser. Eu disse, não, olha, fica num grau fantasioso, a ideia é discutir, mas de maneira nenhuma nós buscamos, através da nossa arte, afirmar alguma coisa, né? O máximo que a gente pode é questionar e deixar mais dúvidas ainda. Teve um fato curioso na temporada que me lembro de uma avó que levou o seu neto, ele disse, e terminou o espetáculo, porque na Carlos Carvalho é no mesmo plano, né? Terminou o espetáculo e foi na caixa de brinquedos brincar com as coisas do espetáculo e ficou sozinho, isolado. E daí a Ana e o Matheus, como os personagens, foram brincar com ele. Aí ele explicou que ele tinha ganhado um irmão na sexta-feira e ele não estava gostando muito dessa ideia. E que agora ele se sentia bem mais aliviado vendo que não era só ele o problema também. Então, legal, entendeu? Legal, assim, Isso, e ao mesmo tempo dá um ponto de discussão, pelo menos uma linha para o início de conversa para talvez esses pais que estão aflitos e não sabem por onde começar uma conversa, mas é isso. Porque a arte é elaborativa, né? Isso que eu acho importante também. Eu acho que o teatro é uma forma de elaboração, né? A arte tem essa... Já aconteceu também de uma turnê de uma criança, no final do espetáculo, dizer pra gente que ele sabia realmente que aquilo que a gente estava falando não era verdade, que a mãe dele já tinha explicado pra ele como é que funcionava. Eu na verdade, fiquei chocada, né, quando ele falou pra mim, porque eu não estava esperando, acabou o espetáculo, ele era uma criança muito pequena, ele falou, acontece assim, a minha mãe tira a roupa, meu pai tira a roupa, e ele me narrou como é que acontece realmente, e é assim, e foi embora. Então, a gente, não é o nosso objetivo, a gente realmente tem que não tem essa... A avó dessa criança realmente disse, eu trouxe ele aqui para ver se ele tirava uma conclusão e ele saiu com mais dúvidas. O que eu acho bom. O que pra gente também. Eu acho que a resposta de graça da pergunta, né? Eu acho quanto a gente... Isso que eu acho que é importante, assim. É ir respondendo, mas ir mantendo a ideia de que a criança tem que saber cada vez mais coisas, né? E eu acho que educar sexualmente uma criança é muito mais do que explicar ou dar qualquer resposta, né, de aparelho reprodutor. Queria dar uma contribuição também. Aconteceu com meu filho quando ele estava no maternal. Eu adotei esse meu filho quando ele era bebê ainda e ele estava no maternal nessa ocasião que eu vou contar. E a professora daquele ano, ela estava grávida e muito envolvida com a gravidez e coisa e tal, e ela descobriu uma música que narrava todo o desenvolvimento da criança, a ligação pelo cordão umbilical com a mãe e tal, como é que era o nascimento e tal, e cantou e ensaiou pro Dia das Mães essa música. Só que o meu filho não nasceu dessa forma, não dessa forma tão bonita como a música cantava, que a mãe sonhou, desenvolveu, cantava para ele na barriga e coisa e tal. E foi bem complicado na época, né? Porque não se deu conta que nem todas as crianças da sala de aula, né?
E aí a gente também teve que abrir uma discussão na escola para elas poderem se darem conta para que outras vezes não voltasse a acontecer isso, né? Para ver o quanto uma informação que era bem verdade para alguns chocava, doía em outras. A gente do espetáculo tentou tomar cuidado com isso, de trazer, porque a gente apresenta para crianças que às vezes a gente não conhece, né? E a gente tem famílias, diferentes famílias, né? De formações, diferentes formações. A gente já teve famílias de 2 homens que foram nos assistir, foi assistido, né? Então a gente sabe, a gente tomou esse cuidado para não acontecesse isso, falar só de uma pessoa, né? Porque aí eu acho que a linguagem do afeto é a mais importante, né? Eu acho que a criança, ela tem toda essa parte biológica e tal, que para cada um vai ter a sua importância, mas assim, ó, eu acho que a gente não pode subestimar a linguagem do afeto. Eu acho que o que a criança está buscando, né, é a linguagem afetiva. Tinha um espaço para ela, né? Ela foi desejada, ela foi... se criou um espaço para recebê-la. As crianças adoram ver essas coisas de bebês, de coisinhas de criança pequena, porque isso mostra que teve um espaço. E é muito comum a gente ver também quando as crianças estão maiores e elas veem os pais com outros bebês, mesmo que não sejam irmãos, né? E elas perguntam, vocês faziam assim comigo? Brincavam assim comigo? Porque eles não têm uma lembrança, né? Não uma lembrança concreta, assim. E eles ficam com essa questão, assim, mas era assim, eu fazia isso, eu fazia aquilo. Então, eu acho que o mais importante disso é a necessidade do ser humano, eu acho que não é da criança, de historização. Eu acho que o ser humano sempre busca isso, a gente sempre busca saber quem a gente é. E cada um vai ter que achar a dor e a delícia de ser o que é. Né? Cada um tem sua história, cada um tem seu trajeto, as pessoas não são iguais, as pessoas não nascem iguais, as pessoas não, enfim, né? Não enfrentam as mesmas coisas na vida. Isso não torna ninguém melhor ou pior, torna as pessoas diferentes. Eu acho que a criança tem que poder ter acesso a isso. E eu acho que é aí que está a questão importante também. Se a criança, se a dúvida da criança, se o questionamento da criança é bem recebido, eu acho que isso já é a metade da resposta. Porque o que a criança também às vezes está muito interessada é ver como é que o adulto lida com a curiosidade dela. Vai ser abafada, vai ser reprimida, vai ser criticada, não pergunta mais isso, onde já se viu, fala de pinto, ou ela vai ser respeitada, ou ela vai entender que com aqueles adultos naquela família ela pode ter curiosidade, ela pode perguntar, ela pode pensar, ela pode simbolizar, ela pode verbalizar. Então tem muito mais questão em jogo para uma criança quando ela pergunta, né? Só que às vezes os pais ficam tão tocados por suas próprias questões que não conseguem, né, escutar a criança. Eu acho que isso é muita coisa que a gente vê, assim, né? É colocada a informação, a Silvia lembrou bem de uma situação mais dramática, é colocada uma informação para a criança. A prova disso é o seguinte, hoje em dia é muito liberal a questão sexual, né? Hoje em dia os meninos e as meninas já veem pessoas peladas, assim, na propaganda de TV, né? Agora, isso anula a curiosidade? Não. Isso mata a curiosidade sexual, a excitação? Não. Às vezes excita até a mais do que necessário. Né? Mas não tira a curiosidade. Por quê? Porque quando eles forem namorar, quando eles forem beijar, quando eles forem... tudo isso vai estar de novo, não faz parte do imaginário. Ninguém ensina isso. A criança saber, mesmo que ela tenha um livrinho adequado para essa idade, não ensina ela a viver, não ensina ela a sentir, não ensina ela... É uma maneira, né? que a gente tenta, assim... Porque eu acho que também remete à nossa criança, né? Como é que a gente lida com as próprias questões, como é que a gente lida com a própria curiosidade, como é que a gente lida com a própria sexualidade. Isso vai refletir no momento que a criança perguntar. Né? Tem adulto que não pode falar disso. Bom, não pode. Não pode, tem seus motivos, respeitos, né? Mas então que tente, sei lá, que alguém possa... porque eu acho que o crime maior, eu acho que é isso, é quando se anula a capacidade da criança de perguntar, de ter curiosidade, de pensar, de imaginar, né? Eu acho que a gente vai respondendo aos poucos, né? Assim, primeiro ver o que ela pensou, daqui a pouco ela fica martelando aquela ideia, depois ela pensa de outro jeito, depois vem o irmão, primeiro ela quer muito o irmão, depois incomodou, ela quer devolver, e ela precisa ter essa flutuação. Eu acho que a criança precisa ser acompanhada nisso, assim, com muito respeito. A gente achou muito interessante nessa escola porque eles realmente não fizeram espetáculo, porque eles não gostariam que a gente falasse disso, que se incitasse essa curiosidade nas crianças, que eles não gostariam de falar disso dentro da escola. Se eles não soubessem lidar, é até melhor mesmo, né?
Tu imagina levantar toda essa celeuma e depois não saber lidar com Fazer uma isso. escola religiosa, né? Provavelmente. Porque eu acho que isso, eu acho que a liberdade exagerada e a repressão exagerada, eu acho que causa tanto o transborde de angústia, assim, né? Porque ou tu não pode falar nada, ou tu fala demais, tu não tem capacidade de entender o que tu tá falando, e é a mesma coisa que não falar nada, né? Porque tu não tem capacidade de metabolizar aquilo. Então a criança tem suas próprias teorias, ela tem suas... E o mais bonito é isso, é que se a gente puder escutar, elas têm maravilhas, elas criam maravilhas na cabeça, de ideias, de como devolver, como ficar. Então a gente escuta assim, a babá está indo embora, que veio cuidar do neném, pode levar, né? Pode levar. Sanar ela, né? Então eu acho que isso é muito legal e eu acho que isso tem que ser valorizado, porque eu acho que daí é que vai surgir todo o outro desenvolvimento da criança, toda a capacidade dela. Inclusive, para não acabar em